E aí pessoal, tudo bom? Aqui nessa aula a gente vai falar sobre listas, que é um assunto aqui muito importante em Python, tá? Eu acho que provavelmente é uma das principais coisas que a gente precisa aprender aqui quando a gente está falando sobre Python. A gente vai utilizar isso muito aqui quando a gente começar a realmente pôr a mão na massa aqui, como análise de dados, modelos de machine learning, esse tipo de coisas. Então, o que é uma lista? Lista, eu vou tentar simplificar de um jeito mais fácil de explicar, tá? É um conjunto de dados, de números, ou pode ser diferentes tipos de dados juntos, que eles ficam juntos dentro de uma variável em um conjunto, e é uma lista de dados que você consegue acessar, alterar, remover, e você tem um milhão de coisas que você consegue fazer com essas listas, tá? Aqui a gente vai passar por todos os conceitos aqui, tá? E sobre os métodos que a gente consegue utilizar. Aqui eu peguei uma definição muito simples, tá? Peguei do Google aqui. Uma lista em Python é uma sequência de valores mutáveis. Ela é uma coleção de itens organizados que podem ser acessados usando um índice numérico. Os itens contidos em uma lista podem ser de qualquer tipo, com números inteiros, strings, outras listas, etc. Além disso, as listas podem ter tamanho variável e seus itens podem ser modificados. Bom, vamos começar aqui, tá? Como definir uma lista? Essa é uma estrutura de uma lista, tá? Você utiliza aqui para conseguir criar essa lista, no caso, e como que você registra dados dela. Como ela pode ter diferentes tipos de dados, você consegue colocar tantos numéricos, sem aspas. Caso você queira colocar strings, você precisa colocar o número de aspas, você precisa colocar as aspas aqui para definir que é uma string, tá? Eu deixei aqui esse exemplo pronto, aqui a gente tem a variável lista exemplo, que recebe aqui 1, 2, 3, 4, 5 como valor numérico e Rafael e Bruno como string. Aqui executando, a gente executa essa linha aqui, então a gente está criando essa lista dentro dessa variável lista exemplo. E aqui só visualizando ela, a gente consegue ter a visualização que ela foi criada aqui do jeito que eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, Rafael e Bruno. Aqui é a criação de uma lista simples, tá? Como que eu consigo acessar elementos de uma lista? Tipo, Rafael, aqui a gente tem essa variável na lista exemplo e a gente vê que a gente tem vários valores aqui dentro. Se a gente coloca só a variável lista exemplo, a gente acessa só o valor completo. Agora, caso eu queira acessar os valores dentro dessa lista, como que a gente usa? Você pega a variável, coloca aqui dentro o valor do índice que você quer acessar. Lembrando que em Python sempre os índices começam com 0. Então aqui, quando a gente utiliza aqui acessando o valor 0, você está acessando o valor 1, que é dentro daquela lista. O valor 1 a gente está acessando o valor 2 e o valor 4 a gente está acessando o valor 5, que aqui seria 0, 1, 2, 3, 4, que é o valor 5 que foi criado, tá? Tá bom, eu tenho uma lista aqui, como que eu consigo criar um novo valor dentro dessa lista, caso eu queira modificar essa lista? Que é muito simples, tá? Aqui, vamos lá, aqui a gente tem a nossa lista, tá? Então, para alterar essa lista aqui, a gente tem a lista exemplo 1. Vamos, por exemplo, aqui que a gente tem o valor 1. A mesma coisa do slide, só que aqui eu estou definindo um valor. Então, aqui lista exemplo no valor 1, ele vai ser 5. Então, aqui eu estou atualizando esse valor. A gente vê que a gente já tem, quando a gente vê o lista exemplo, quando a gente olha aqui, a gente vê que esse valor de 2 mudou para 5 já, tá? A mesma coisa que a gente faz no lista exemplo 3, atribuindo o valor de 25. Então, aqui no índice 6, 0, 1, 2, 3, a gente vê que a gente vai ter o número 25 e não mais o 4, tá? Então vamos lá, como eu falei anteriormente, como que a gente insere um valor dentro de uma lista? Aqui a gente usa essa função append. Então aqui a gente tem esse lista exemplo e aqui a gente tem um append, que seria, a gente está dizendo, insere esse valor no último valor aqui da lista. Então a gente tem, deixa eu só colocar aqui a lista pra gente ver como que tá a lista agora, né? A gente vê que aqui no final a gente tem Rafael e Bruno. Se eu dou esse append 5 aqui, quando eu visualizo essa lista novamente, a gente vê que a gente tem esse valor 5. Mesma coisa que quando a gente insere outro número, o número 27. Lista exemplo, 5 e 27. E para remover, aqui a gente tem dois métodos que a gente pode utilizar para remover, tá? A gente pode utilizar o remove, normal aqui, então só que aqui você coloca o valor que você quer remover. Por exemplo, aqui eu coloquei o valor 1, então eu quero remover o valor da lista, não o índice. Lista, por exemplo, remove 1. Aqui quando a gente vê, você vê que o valor 1 ele foi removido. Aqui não é a posição do índice, é o valor em si, tá? E aqui essa a função pop, que ele remove o último número que a gente tem aqui dentro da lista. Então se eu coloco aqui o lista exemplo pop, ele retorna o 27, que foi o valor que ele removeu. E quando a gente vê aqui novamente, a gente vê que a gente não tem mais aquele 27 aqui dentro da nossa lista, tá?
Outra coisa importante aqui é que a gente consegue ordenar facilmente uma lista, tá? Lembrando que para ordenar aqui os valores precisam ser geralmente precisam ser numéricos, tá? Porque você não consegue ordenar strings. Caso você tenha strings e numéricos juntos, caso você tenha só strings, você consegue alterar. Então aqui a gente vou criar uma nova lista, tá? Lista exemplo, que tem esses valores 1, 4, 15, menos 3, 7. Aqui a gente consegue ver essa lista que foi criada. Aqui a gente pode usar o lista.exemplo.sort, que é essa função .sort. Ele vai ordenar essa lista pra gente, tá? Então quando a gente vê aqui esse exemplo, você vê que ele ordenou em ordem ascendente aqui pra gente. A mesma coisa a gente pode fazer com o método reverse, só que reversamente, né? Ele vai pegar 15 e vai jogar, tá? Então ele vai pegar do maior pro menor. Então aqui a gente também tem essa outra função .count, que é para a gente conseguir ver quantos valores tem dentro daquela lista. Por exemplo, aqui deixa eu colocar o lista exemplo para a gente dar uma olhada. Aqui no lista exemplo a gente vê que a gente tem 2, 15, 7, 4, 1, 3. Aqui usando o count e colocando o valor 15, a gente vê que ele retorna 2, que a gente tem 2 valores 15 dentro dessa lista. E quando a gente colocar 1, ele retorna 1. Se a gente colocasse um número que a gente não tem nessa lista, ele ia retornar 0. Por exemplo, 55, que a gente não tem, então ele retorna 0. Como que a gente concatena listas, tá? Primeiro porque eu vou criar duas listas aqui, usando o sort e o reverse, tá? Então aqui a gente tem duas listas diferentes, menos 3, 1, 4, são as mesmas listas, só que uma em ordem ascendente e outra em ordem descendente. É bem simples, a gente pode utilizar operações matemáticas aqui. Então a nova lista, a lista que eu estou criando, a gente está usando essa lista exemplo que a gente está em ordem ascendente, mais a lista descendente. Aqui rodando, a gente tem uma lista nova com todos esses valores dessas duas listas, a gente consegue fazer, tá? Uma coisa importante também é que a gente consegue acessar determinados valores dentro de listas. Por exemplo, a minha lista tem 15 valores, só que eu quero acessar só 3 valores dentro daquela lista, da posição 3 à posição 6. Então eu consigo utilizar aqui o slice para falar para o Python que eu quero só acessar aqueles valores e não todos os valores. Aqui eu vou ensinar para vocês como que isso funciona, tá? O slice ele funciona do seguinte: aqui a gente tem o primeiro valor, que é da onde começa, o segundo valor é da onde termina e o terceiro valor é quantas casas você quer pular. Se você deixar algo em branco, ele vai ver que você não colocou um valor, então ele vai pegar até o final. Por exemplo, aqui eu quero começar no 0 e até o final, então ele vai trazer para mim a lista inteira, tá? Agora vamos colocar aqui que eu quero do índice 0 até o índice 5. O que ele vai fazer? Ele vai pegar só do índice 0 até o índice 5 e vai trazer pra gente, tá? Ele vai ignorar o resto. Aqui outro exemplo, do 4 ao 7. Então aqui começando do índice 4 ao índice 7, ele vai pegar só desses índices. Outro exemplo aqui, agora utilizando também a parte de pular os dados. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar, deixa eu pegar a nossa lista aqui, só pra gente conseguir ver bonitinho. A gente tem a nossa lista aqui, que a gente criou anteriormente. A gente está falando que ele vai começar do índice 0 até o índice 5 e vai pular de 2 em 2. O que ele vai retornar pra gente aqui? Ele vai retornar 15, aí pulou 1, vai trazer o 7, aqui a gente está no índice 2, tá? Aqui ele vai pular o 3, vai trazer o 4. Como ele está falando de 2 em 2, vai trazer 1, né? Quando ele está falando de 2 em 2, o menos 3 ele já ignora. Então ele começa do 0, vai até o 5 e pula de 2 em 2, trazendo pra gente, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é trazer todos os itens da lista em valor reverse. A gente poderia usar o ponto reverse, né? Mas esse é outro método de fazer aqui utilizando o slice. Quando a gente coloca a gente não coloca valor nem no início nem no final, só que a gente coloca o -1 na parte de pular os dados, ele traz a lista para você na ordem inversa, tá? Bom, vamos lá. Agora aqui eu estou criando uma lista, tá? Com a nova lista tem um exemplo, que é essa lista aqui. Então eu tenho uma lista dentro de outra lista que a gente consegue fazer. E aqui, como que a gente consegue fazer para printar todos esses valores dessa lista, tá? Aqui eu estou criando um for, depois eu posso até fazer uma aula aqui de for, while, de repetições. Então, eu estou criando aqui essa variável número aqui, que é tipo uma variável temporária, em nova lista, que é aqui, print número, que é essa variável. Então ele vai printar pra gente todos os números daquela lista, tá? Então a gente consegue ter uma visualização de todos os dados daquela lista. Bom, eu acho que eu consegui passar aqui das principais funções que a gente tem em listas. A gente vai se aprofundar mais nisso no futuro, tá? Quando a gente começar a realmente colocar a mão na massa em algumas coisas mais avançadas. E é isso aí, cara. Se inscreva no canal que eu vou continuar postando vídeos sobre Python, vou abordar outros assuntos também. E deixa o like, caso você tenha alguma dúvida, deixa um comentário
que eu vou responder com toda certeza. Valeu!